Olá, amigos da disciplina de Tributário 2, aqui é o professor Gabriel Joner, e preparei uma videoaula bem interessante para vocês, referente a uma peça processual que nós vamos trabalhar ao longo desse semestre, chamada de exceção de pré-executividade. Ela é uma peça processual que não se aplica exclusivamente às matérias de direito tributário, sendo aplicável também em todas as áreas do processo civil, quando o executado tenta demonstrar ao magistrado que a execução contra ele intentada não deve prosseguir porque há um vício, há uma falha, há um motivo que justifique o acolhimento da execução, como a extinção da execução fiscal, ainda que parcialmente. Ela acaba sendo muito utilizada no campo do direito tributário, considerando que a principal defesa de um executado no bojo de uma execução fiscal é, como todos nós sabemos, os embargos à execução. Só que os embargos à execução possuem uma série de requisitos, exigências, que muitas vezes oneram em excesso o executado. Então é possível que ele possa se valer de uma técnica processual chamada de exceção de pré-executividade, em substituição aos embargos à execução, quando, evidentemente, essa peça for cabível. Nós vamos verificar que ela não é possível de ser utilizada em todas as situações, ela não tem exatamente as mesmas implicações dos embargos à execução, mas sim se prestam em muitas oportunidades. Conforme o material de aula que é disponibilizado para vocês como material complementar, um material de PowerPoint que já está disponível no ambiente virtual, vocês vão poder verificar, então, que essa peça chamada de exceção de pré-executividade, na verdade, ela teve início a partir de um parecer do Pontes de Miranda, esse jurista tão conhecido no nosso direito, talvez um dos maiores juristas que nós já tivemos na história do nosso direito pátrio. O Pontes de Miranda ele foi procurado, né, por uma empresa, uma siderúrgica, que alegava que não tinha condições de oferecer embargos à execução, porque ela não tinha condições de apresentar garantia ao juízo. Se vocês bem recordam da aula sobre execução fiscal, mais precisamente sobre a aula dos embargos à execução, nós vimos que a apresentação de defesa mediante embargos exige a prévia garantia do juízo, que pode ser por depósito, caução ou depósito em dinheiro. Né? Nessa situação, o executado ele precisa então garantir o juízo para que só então seja oportunizado o direito de defesa. Mas essa executada, né, de acordo com o que nos é relatado a partir de um parecer do Pontes de Miranda, essa executada ela queria oferecer uma defesa e ela não tinha condições, não tinha patrimônio para garantir o juízo. Então, indagava ao Pontes de Miranda se não seria possível suscitar uma determinada matéria, mesmo sem a apresentação de embargos. E o Pontes de Miranda foi conclusivo ao indicar que, considerando que a matéria que eles apresentariam, ela era possível de ser conhecida, inclusive de ofício, pelo magistrado, nada impediria que a parte executada apresentasse uma petição nos próprios autos, simplesmente trazendo à tona uma matéria que, como eu acabei de dizer, o próprio magistrado poderia conhecer de ofício. Né? Como nós sabemos no direito processual civil, permite-se que o magistrado, em algumas oportunidades, ele próprio tome a iniciativa de reconhecer determinadas matérias. São as chamadas matérias de ordem pública. Nós temos algumas previsões no nosso ordenamento jurídico, de modo especial no nosso CPC. Então, já que o magistrado poderia conhecer, inclusive de ofício, por que não oportunizar ao executado que ele próprio, então, oferecesse, que ele próprio levantasse essas matérias para que o magistrado delas conhecesse, certo? Então, o Pontes de Miranda, naquela oportunidade, nomeou essa defesa de objeção de executividade, mas depois, com o prosseguimento da doutrina e da jurisprudência, acabou se convencionando, então, chamar de exceção de pré-executividade. Tá? O que nós
podemos conversar acerca das linhas gerais referentes a essa peça da exceção de pré-executividade, é que, então, inclusive foi o que motivou o surgimento dessa peça, né, a partir desse parecer do Pontes de Miranda, é de que ela pode ser apresentada independentemente da garantia da execução. Sem dúvida nenhuma, esta é, no campo da execução fiscal, o motivo mais relevante, acho que o que mais realmente tem levado os executados a se valerem da exceção de pré-executividade é a possibilidade, então, de trazer essas matérias independentemente de garantia do juízo. Portanto, mesmo sem ter seus bens penhorados, mesmo sem efetuar nenhum depósito de valores, ou mesmo sem oferecer qualquer outro tipo de garantia, tampouco caução, o executado poderá apresentar essa defesa. Uma outra característica muito impactante da exceção de pré-executividade é de que ela não forma um processo autônomo, diferente do que ocorre com os embargos à execução, né? Nos embargos, como nós sabemos, a defesa do executado ela é apresentada a partir de um outro processo, um processo autônomo, que se inicia, então, por petição inicial, enfim, tem todas as características de um processo de conhecimento. A exceção de pré-executividade, não. Ela é chamada, pela doutrina e pela jurisprudência, de defesa intraprocessual. Portanto, ela é apresentada nos próprios autos, a partir de uma simples petição, denominada de exceção de pré-executividade, o executado, então, poderá suscitar a sua defesa. Vejam o caráter de excepcionalidade dessa medida, porque, em realidade, como nós sabemos, via de regra não há possibilidade de nós apresentarmos defesas no bojo das execuções. Tanto é verdade que todo o regramento processual determina que a defesa seja feita em autos autônomos, no caso dos embargos. Então, excepcionalmente, apenas nessas matérias que nós chamamos, então, de matérias de ordem pública, que podem ser suscitadas de ofício, que se permite, então, a um magistrado conhecer dessas demandas a partir de uma defesa intraprocessual, por uma simples petição nos próprios autos. A exceção de pré-executividade ela não terá efeito suspensivo à expressa previsão legal neste sentido. Certo? Que características nós poderíamos trazer para essa defesa tão utilizada no campo do direito tributário? Em primeiro lugar, a característica da atipicidade. Não há no CPC nenhum regramento acerca desse tema. Não há uma definição acerca de requisitos para a elaboração da peça, quais são as formalidades que devem ser observadas pelo executado, enfim, ela foi realmente uma construção jurisprudencial e doutrinária que acabou, então, ganhando corpo no Poder Judiciário e hoje com ampla aplicação no direito tributário nas execuções fiscais. Justamente porque no corpo das execuções não há a possibilidade de se apresentar defesas de mérito efetivo, então se diz que nas exceções de pré-executividades não haverá possibilidade da dilação probatória. Então, colegas, na exceção de pré-executividade, o executado, que aqui vai ser chamado então de excipiente, a pessoa que apresenta a exceção de pré-executividade, ela passa a ser chamada de excipiente, ele somente poderá trazer prova documental e pré-constituída. Não há possibilidade de, no corpo de uma exceção de pré-executividade, no bojo de uma exceção de pré-executividade, nós suscitarmos dilação probatória. Então, não haverá aqui a possibilidade de nós postularmos a realização de prova pericial, oitiva de testemunhas, nada disso. Também é chamada como característica a informalidade, o que, inclusive, se adapta à própria regra da atipicidade, né? Porque, justamente, em razão da limitação de regramento com relação à exceção de pré-executividade, ao mesmo tempo então, que ela é atípica, nós também vamos encontrar a característica da informalidade. E, por fim, o último requisito, a última característica
da exceção de pré-executividade é justamente a questão da cognição limitada, porque apenas matérias que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado é que poderão ser trazidas no corpo de uma exceção de pré-executividade. Vocês devem estar se perguntando acerca de exemplos, né? Que exemplos nós poderíamos trazer numa exceção de pré-executividade em matéria tributária que pudesse, então, ilustrar toda essa nossa fala? Eis, então, os casos que mais vêm sendo utilizados para a defesa dos contribuintes no bojo das execuções fiscais. É possível demonstrar ao magistrado que a execução intentada contra ele está embasada em débitos já pagos, portanto, o contribuinte nada mais faz do que trazer ao juízo a comprovação do pagamento desses tributos. Pode, por exemplo, trazer uma DARF quitada, a comprovação de que ele efetuou o recolhimento daquele tributo. Vejam que aqui, neste caso, não haverá necessidade de dilação probatória, porque nessas situações o contribuinte já terá uma prova documental pré-constituída, né? Um outro caso muito utilizado no campo do direito tributário é dos débitos já prescritos ou com a decadência operada. Vejam que interessante. A prescrição e a decadência, né, ambas que podem ser conhecidas de ofício pelo magistrado, elas, em muitas oportunidades, elas fogem ao crivo do juízo e permitem, então, que o próprio executado traga essa questão na sua exceção de pré-executividade. Nós sabemos que acaba se tornando um motivo muito comum no campo das execuções fiscais a questão relacionada à prescrição dos créditos, porque efetivamente as execuções fiscais elas constituem o tipo de processo, a natureza de processo em maior volume no nosso poder judiciário, que são, né, de acordo com o que estabelece o Justiça em Números, elaborado pelo CNJ, um dos maiores motivos que representam um congestionamento do nosso poder judiciário. Há um número elevadíssimo de execuções fiscais, boa parte delas denominadas de execuções frustradas, porque os executados não possuem patrimônio suficiente para quitar os débitos. E essas execuções acabam se perpetuando no Poder Judiciário até que se implemente o prazo para uma prescrição intercorrente, em que o próprio executado, então, pode trazer a alegação da prescrição, o que pode ser feito numa exceção de pré-executividade. É claro que nós não vamos lidar apenas com a prescrição intercorrente. É muito comum que, ao ajuizar uma execução fiscal, aquele tributo já esteja prescrito. Então, é possível que o executado, ao receber a citação de uma execução fiscal, já traga como matéria defensiva justamente a temática relacionada à prescrição. Esta é, sem dúvida nenhuma, uma das hipóteses mais comuns. Mas continuamos, vamos verificar as outras situações. Execuções fundadas em títulos e líquidos e ainda todas as demais situações que o juiz pode conhecer de ofício. E um exemplo muito característico e bastante comum também é o da ilegitimidade. Só para vocês terem uma compreensão, uma das hipóteses que ocorre em demasia no campo das execuções fiscais é o denominado redirecionamento da execução. Quando a execução ela inicia tramitando em face, por exemplo, de uma pessoa jurídica e, uma vez constatada alguma situação que justifique o redirecionamento da execução para os sócios, é comum, então, que a Fazenda Pública assim solicite. E os sócios, caso eles entendam que não possuem qualquer responsabilidade pelo pagamento daquele tributo, dentre as mais variadas hipóteses de defesa que são normalmente apresentadas nessa situação, ele poderá, então, alegar a sua ilegitimidade, indicando a execução deveria tramitar exclusivamente em face da pessoa jurídica, mas não em face dos sócios, ou talvez não em face de um dos sócios, ou de parte dos sócios. É o caso, por exemplo, tão comum da execução que é redirecionada para os sócios cotistas,
e nós sabemos que quem responde, nas hipóteses em que a legislação assim estabelece, pelos débitos da empresa, é apenas o sócio administrador. O sócio que não tem poderes de administração, ele não será legítimo para responder em uma execução fiscal. Ele pode trazer essa matéria a partir de uma exceção de pré-executividade, e veja que interessante, ele poderá fazer isso sem a necessidade de apresentar embargos à execução, e justamente por isso sem a necessidade de garantir o juízo, sem a necessidade de instaurar um processo de conhecimento autônomo, ele poderá fazer isso a partir de uma defesa intraprocessual, portanto, uma simples alegação, uma simples petição nos próprios autos, qualificando essa defesa de exceção de pré-executividade. Certo? Com relação à aplicação da exceção de pré-executividade na matéria tributária, hoje está completamente consolidado, né? Já desde 2009 nós temos a súmula 393, que diz que a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Então, é praticamente um resumo dessa nossa fala, né? O STJ já desde 2009 consolidou essa situação, primeiro indicando a aplicabilidade nas execuções fiscais e limitando a sua aplicação nas matérias que o juiz pode conhecer de ofício e naquelas demandas que o juiz, aquelas demandas, né, que não exigem dilação probatória. Inclusive, sobre este particular, sobre esta súmula, eu deixo para vocês como material complementar deste tópico EAD da disciplina, um material que foi extraído da revista do STJ sobre esta súmula, com toda a origem, os acórdãos, as decisões que deram origem à formação dessa súmula. Evidentemente, são acórdãos paradigmáticos que vão ilustrar e facilitar melhor a compreensão deste instituto. Ok, meus amigos? E então, para que nós possamos finalizar este tópico, eu só gostaria ainda de conversar com vocês acerca da interposição de recursos das decisões que analisam as exceções de pré-executividade. Aqui há um campo fértil para o momento de equívocos. Exatamente o que nós queremos evitar, né? É porque o recurso cabível da decisão que julgar a exceção de pré-executividade, ele irá variar de acordo com o resultado que implicar na execução. Vamos compreender melhor? Vamos lá. Se a exceção de pré-executividade for acolhida e resultar na extinção total da execução, a decisão que julgar a exceção de pré-executividade terá a natureza de sentença. Isso porque, de acordo com o artigo 203, parágrafo único do Código de Processo Civil, sentença é o ato pelo qual o juiz coloca fim à fase de cognição do processo e extingue a execução. Então, se a decisão que acolher a exceção de pré-executividade implicar na extinção total da execução, estaremos diante de uma sentença e, nesse caso, o recurso cabível será uma apelação. Exemplo: o fisco ajuizou uma execução fiscal e a totalidade dos tributos executados encontram-se prescritos. Ao acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo que todos os tributos estão prescritos, o juiz vai extinguir a execução e é por isso que nós estaremos diante de uma sentença. E essa sentença será recorrível mediante apelação. Diferente é, meus amigos, quando o acolhimento da exceção da executividade resultar na extinção parcial da execução. Exemplo: nós verificamos que parte dos tributos está prescrita. Vamos imaginar que a execução, que o fisco está promovendo uma execução, cobrando os tributos dos últimos 5 anos, mas que, na verdade, nós percebemos que apenas o último ano está prescrito. O juiz, ao acolher a exceção de pré-executividade, ele vai indicar que parte
do crédito está prescrito, mas vai determinar o prosseguimento da execução em face dos tributos que não estão prescritos. É por isso que a gente chega à conclusão de que se trata de uma decisão interlocutória, porque essa decisão ela não coloca fim à execução. A execução terá continuidade, em razão dos tributos que não estão prescritos. Então, é por isso que não é uma sentença e é por isso que eu não posso recorrer mediante apelação. Como se trata de uma decisão interlocutória, eu vou ter que interpor um recurso de agravo de instrumento. O mesmo raciocínio se aplica para situações em que a exceção de pré-executividade ela é rejeitada, ou seja, os meus argumentos não foram acolhidos pelo magistrado. Neste caso, não haverá a extinção da execução e, consequentemente, nós estamos diante de uma decisão interlocutória. Certo, meus amigos? Espero que esse material tenha sido proveitoso para vocês e até uma próxima aula.